Boa noite, boa noite, boa noite. Começando a nossa academia de vendas especial, um treinamento mais longo, um workshop daquele tema que vocês pediram muito, mas muito durante esse ano. E agora a gente trouxe aí profissionais incríveis para trazer esse tema com qualidade para vocês, que é desmistificando tabus, é uma capacitação para você atender o público religioso. Então, você que é consultora de bem-estar íntimo, você quer atender o público religioso, quer fazer palestra em igreja, quer fazer palestra para noiva, preparar, fazer eventos com esse público, presta atenção, pega papel e caneta, mas é sério, você vem para o treinamento com papel e caneta? Eu nunca deixo de vir para um treinamento sem papel e caneta, sempre está na minha mão. Por quê? Tem que anotar, gente, tem que anotar. Inclusive porque você faz umas anotações, depois você pode ir lá assistir o vídeo de novo até para relembrar os pedacinhos que você anotou, aquilo que você achou mais importante. Então, dica de ouro, todo treinamento, papel e caneta na mão. Então, bora lá. Antes, vamos dar início aí o treinamento, antes de dar início ao treinamento, que vai ser comandado pela Andréa Menezes. Ela está chegando aqui já na sala, que ela é psicóloga, uma terapeuta sexual, uma pessoa incrível. Eu tive o privilégio de fazer pós-graduação com ela. E ela falando, vocês vão ver, vocês vão se apaixonar por ela falando. Sabrina Muno, líder, sócia, também terapeuta sexual, vocês já viram treinamento aqui com ela, e eu sei que vocês adoraram, que eu tenho recebido ótimos feedbacks com relação aos treinamentos da Sabrina. E a Carla, consultora em sexualidade, de bem-estar íntimo, aqui da equipe do Rodrigo, uma especialista em eventos para o público religioso, está aí até montando seu curso da mentoria. Então, assim, olha, é um time de peso que manja do assunto, tá? Então, presta atenção, dá bastante atenção ao conteúdo que você vai ver por aqui, que vai ser muito enriquecedor. E o que está rolando na SOS? Lembrando, a gente continua com o bônus adesão triplicado. Olha, que delícia, hein? Se você cadastrar alguém, você vai receber 30% do valor do kit início. Normalmente é 10%, você vai receber 30%. Então, se for vale compras, você vai receber R$45. Se for kit início, 54. Olha, você cadastrar 10 pessoas esse mês, você pode levar quinhentão para o Natal. Sucesso, hein? Sucessão. 10% de desconto para quem fez pedido na Black Consultor em outubro. Então, você pediu lá, teve desconto lá. Esse mês você tem desconto também. Wendy, só no primeiro pedido? Não. Todos os pedidos que você fizer esse mês tem 10% de desconto. Ah, Sós, não é uma empresa, é uma mãe, né? O CD de Indaiatuba já está funcionando. E mais uma novidade aí que está rolando, que foi hoje à tarde, acabou que eu não pus no slide, gente. Olha que maravilha. Se você trouxe uma consultora, um consultor para a equipe, ou se você está aqui, você não ativou seu cadastro ainda, saiba que se você comprar o Vale Compras de R$150, você vai receber 180 para fazer pedido. Você paga 150 e recebe 180. Uau! Uau! Trintão a mais, gente. Sabe o que significa? 20% a mais. Entendeu? Então, é para quem vai ativar o cadastro. Para quem entrou agora, vai ter que ativar o cadastro. Compra o Vale Compras de R$150, que vai te dar 180 de crédito para fazer pedido. Lindo, lindo, lindo. Não é? Então, prestem atenção, fiquem de olho, aproveitem a oportunidade. Tem alguém aqui no grupo que ainda não ativou o cadastro? Tem aqui alguém no treinamento que ainda não ativou? Isso é só hoje? Não, é o mês inteiro. O mês inteiro de dezembro está valendo isso. Então, olha a oportunidade de vocês buscarem novas pessoas para revender a sós, tá? Então, ó, você vai buscar, vou explicar. A Ana está aqui perguntando. Ana, você vai cadastrar a Maria. Você vai falar, Maria, vem ser a sós, eu estou ganhando dinheiro, eu vendo produto, 100% de lucro, vem ser a sós que você vai amar. Aí a Maria vai fazer o cadastro dela. Daí você vai falar assim, Maria, ativa com Vale Compras, porque você vai pagar 150 e na hora que você for fazer seu pedido, você vai ter R$180 de crédito para fazer seu pedido. Aí a Ana vai falar isso para Maria, Maria vai ficar super empolgada, vai ativar com o Vale Compras.
A Ana vai ganhar R$ 45 em crédito para fazer pedido. E a Maria, ao invés de 150, R$ 180 em crédito para fazer pedido. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. É a oportunidade para você começar uma rede. Ah, Wendy, mas eu não nasci para ser líder, eu não quero ser líder. Não precisa. Traz gente para você ir tendo crédito para fazer seu pedido de graça. E aqui, olha a liderança maravilhosa que você tem. Fala a verdade, você está na melhor rede. Você tem uma liderança maravilhosa a seu dispor, trabalhando por você e pelos consultores que você trouxer. Então, não fica preocupada, não fica preocupado. Só mostra para a pessoa como é gostoso trabalhar com as sócias e traz a pessoa que você vai ver que vai ser sucesso. E a nossa convidada, a Andréia Menezes, já chegou aqui na sala. Mas, assim, eu queria mesmo era agradecer, poder estar aqui, poder falar sobre esse tema, que é muito relevante, eu acho muito importante, e ter essa galera toda aqui reunida hoje, interessada nisso. Eu sei que está todo mundo também querendo vender produto erótico, né? Mas eu acho que, assim, muito legal vocês estarem interessados em saberem também como lidar com cada público, né? E isso é sábio, a gente saber como lidar e como apresentar as coisas para as pessoas. Então, hoje eu quero começar, antes de mostrar o meu slide, acho que a primeira coisa e mais importante, para já começando, ver que eu nem me apresentei, né? Eu sou psicóloga, Andréia, terapeuta sexual, fiz o meu curso de formação e especialização com essas duas moças queridas, que são amigas assim, né? A Sabrina e a Wendy, e por causa delas é um prazer estar aqui com vocês hoje, porque os amigos fazem isso com a gente, né? Coloca a gente da terça-feira à noite para dar treinamento. Faz a gente sair correndo do atendimento e vir fazer uma palestra e tal. Mas então é isso, né? Só para esclarecer a nossa ligação, eu sou terapeuta, e acho que assim, uma coisa legal sobre mim que poucas pessoas sabem, eu não sei também, né? Porque tem gente que vai xeritar a vida da gente na internet, é que assim, eu já estudei em seminário, já fiz, não sou seminarista, não me formei, eu fiz algumas matérias, né? Tinha alguns seminários no Rio de Janeiro que davam essa possibilidade. Então, eu já trabalhei em outro país também por uma questão religiosa. E eu sou amante da Bíblia, eu leio a Bíblia desde os 9 anos de idade. Então, tudo isso para dizer que, assim, o que eu vou compartilhar com vocês, eu não li em lugar nenhum. Eu posso indicar coisa que vocês podem ler, mas vem da minha própria curiosidade sobre o tema, né? Eu sou terapeuta sexual, tá? E por causa do meu carinho e afeto e prazer de ler a Bíblia. Então, eu quero também saber onde é que estão essas coisas na Bíblia Sagrada também. Porque eu parto do princípio, já aqui já falando sobre o tema, né, que é uma coisa que você também deveria fazer com as suas clientes, né? Eu parto do princípio que a sexualidade foi uma coisa criada por Deus. Então, às vezes eu recebo pessoas religiosas, eu não vou falar só evangélicas, não. Várias pessoas de várias religiões que tem muita coisa, tipo, que a sexualidade, não sei o quê. E eu sempre pergunto, eu falo, olha, quem não tem sexo é anjo. O anjo não tem sexo. Mas, assim, o homem, né, se você acredita que existe uma relação do divino em relação àquela história da criação e blá, 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 quem foi que criou tudo isso? Foi Deus. Né? Deus, quando criou o homem, vamos pensar na ideia que todo religioso cristão tem do Éden, né? Que fala que Deus foi lá, pegou o pó da terra, juntou e fez um boneco, né? E soprou o fôlego de vida. Ali não fala que na hora de criar a parte íntima, Deus chamou o anjo Gabriel. Por favor, cria essa parte aqui, porque eu não meto a mão nessas coisas. Não tem isso escrito na Bíblia. Mas a Bíblia mostra que Deus estava envolvido com tudo que ele criou, inclusive a parte íntima, né? Inclusive a genitália. Então, eu sempre digo, e se você está anotando, essa é uma frase que você deveria anotar. Eu sempre digo assim, a gente não pode ter vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar. Então, a gente não tem que ter vergonha, nem preconceito de falar sobre a sexualidade, porque isso faz parte da criação divina também, tá certo? E aí eu quero já dizer para vocês que é importante, que se vocês pensam, assim como vocês, eu imagino que quando vocês recebem um produto novo da Sóis, né?
Vocês vão procurar saber como é que é. Vai ver lá o Rios da Wendy explicando como é que funciona aquele vibrador, vai ler alguma coisa sobre aquilo, quer saber como é que é, porque você quer explicar o melhor possível para sua cliente. Se você quer falar sobre esse tema também para cristãos, eu gostaria de te estimular. Vá também, procure saber mais sobre isso. Então, assim, eu vou dizer coisas aqui, mas você pode se aprofundar também, procurar saber mais o que a Bíblia fala sobre isso. Por quê? Porque na hora que você fala para o outro com propriedade, aí você quebra o outro, sabe? Então, por exemplo, muitas vezes chega gente no meu consultório que fala sobre masturbação. Masturbação é pecado. Muita gente não sabe, mas se eu fosse você, anotava isso também. Mas a palavra masturbação não existe na Bíblia. Em nenhum texto bíblico, em nenhuma parte da Bíblia, você vai encontrar essa palavra. A gente vai falar sobre isso aqui também hoje. Então, quando você sabe isso, né? Então, às vezes, alguém chega e fala, não, mas isso é pecado. Eu falei, tá, onde é que está escrito? Né? Você que sabe, né? Você que é da religião e tal, me mostra onde é que está escrito. E eles não sabem, nem imaginam, né? Ou, não, porque alguém me falou. E aí, quando você traz a verdade para a pessoa começa a pensar de forma diferente. Gente, voltando, né? Eu queria dizer para vocês que tem uma palestra minha que chama Síndrome de Dona Bela. É uma palestra que está no YouTube, depois eu posso tentar ver o link e mandar para vocês. Eu sugiro ela para que vocês vejam e sugiro para que vocês tenham esse link para, de repente, mandar para alguém. Se alguém tiver um certo preconceito com alguma coisa, dizer, assiste isso aqui, essa pessoa, ela fala sobre, né, a importância de pensar em sexo. E, justamente, é uma palestra que foi feita para o público cristão num momento, numa conferência para cristãos, tá? E aí eu chamei assim por causa da Dona Bela. Vocês lembram dela? Tem um vídeo dela aqui, eu não vou passar hoje, porque não é essa a ideia, mas a Dona Bela era aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que toda vez que se falava em alguma coisa com duplo sentido, ela se desesperava, porque ela dizia qual era o bordão dela, só pensa naquilo, né? E a pergunta que eu fiz exatamente era essa, se é pecado pensar naquilo. Então, uma das coisas eu acho que é importante para resgatar, se vocês vão falar para pessoas cristãs, é fazer as pessoas entenderem que não é pecado pensar naquilo. Muitas vezes, as pessoas têm essa ideia equivocada porque alguns textos bíblicos, né, falam sobre isso. Eu abri o texto aqui, mas ele, na verdade, é só eu baixar aqui que vocês vão ler. Tem alguns textos que falam que a gente deve ter cuidado com o que a gente pensa. Então, o cristão, ele tem muito claro uma passagem que Jesus falou, que se qualquer homem olhar para uma mulher com uma intenção, digamos, com mais intenções, né, que ele já está cometendo pecado ao fazer isso. E aí, uma das coisas que é importante falar é que nesse contexto que Jesus fala, ele estava falando de adultério, ele estava falando de uma pessoa comprometida. Então, se uma pessoa que é comprometida olha para uma outra pessoa e já tem intenções, né, com aquela pessoa, Jesus está falando sobre adultério. Ele não estava falando sobre pessoas livres, né? Pessoas livres, uma das coisas que faz a gente querer casar com outra pessoa é porque a gente tem a intenção de transar com ela. Então, às vezes, porque o pessoal religioso tem um olhar sobre a importância do sexo dentro do casamento, a ideia de que pensar em sexo ou a ideia de fazer sexo com outras pessoas que não o seu cônjuge pode parecer muito ruim para uma pessoa que é religiosa. Mas eles precisam entender, e você precisa entender também, que Jesus não estava falando contra o pensamento a respeito do sexo. Não é pecado pensar em sexo. Se a gente for pensar que isso é o que motiva a gente a ter relacionamentos. Então, a ideia é poder se libertar e entender que, às vezes, é muito importante pensar em sexo. E vocês são o público que levam essa ideia para as pessoas que são religiosas, né? Em que sentido?
As fantasias são importantes para que o nosso desejo sexual seja mobilizado. E é isso que eu falo nessa palestra, que se a gente não pensa em sexo, a gente não tem vontade de fazer sexo. Então, não seria, assim, a Bíblia estaria se contradizendo se em algumas passagens ela fala da importância da relação sexual e se ela diz em outra que a gente não pode pensar em sexo. Então, ajudar as pessoas a entenderem que o contexto do texto é importante, que a gente precisa saber do que está se falando, isso pode ajudar a que as pessoas quebrem esses tabus ou essa forma de pensar de que o sexo é ruim, que a gente não pode passar por essas coisas não podem passar na nossa cabeça. Então, assim, a Bíblia, ela não tem nenhum problema com a questão sexual. E tem textos que só falam sobre... Cantares, por exemplo, é um livro famoso na Bíblia, que fala sobre o corpo de uma forma sensual. Então, se vocês quiserem guardar esse texto aí, que é um belíssimo poema, que está em Cantares 7, eu marquei todas as partes do texto que fala sobre corpo. Só seios tem aqui umas 3, 4 vezes, entendeu? Coxa, umbigo, pescoço. Quem é que, quando pensa numa relação sexual, não pensa numa mordida no pescoço, entendeu? Numa mordida entre coxas, sabe? No cheiro que a outra pessoa tem, sabe? Na forma com que a pessoa olha. Então, poder perceber que o texto bíblico ele fala também do amor erótico de uma maneira assim, bem rasgada, que muita gente às vezes nem sabe que tem na Bíblia. Isso faz a gente pensar que a Bíblia não tem problema com o sexual. Se a Bíblia não tem problema com o sexual, então por que os seus seguidores, por que as pessoas que leem, né, e que seguem a religião deveriam ou têm problema com isso? Na verdade, a maioria tem problema por outros motivos, nem sempre é por uma questão religiosa, tá? Eu queria falar com vocês sobre esse tema que eu acho que chega mais próximo, que é a questão do que a Bíblia fala sobre a masturbação. Que, como eu disse lá em cima, eu comecei lá em cima e vou... Porque isso tem muito a ver com os vibradores, né? Tem muito a ver com os produtos que vocês estão vendendo. Então, a maioria dos cristãos tem um certo preconceito com a masturbação, só que, como eu disse, está escrito aqui, a Bíblia não aborda esse tema explicitamente, não tem nenhuma questão, nenhuma passagem específica que condene ou permita, também não tem nenhuma passagem dizendo, olha, pode se masturbar, né, pode se tocar, também não tem nada, nem dizendo que sim, nem dizendo que não. Uma das coisas básicas que a gente aprende com os eruditos é que aquilo que a Bíblia não condena e o que ela não fala, no mínimo a gente pode entender que ela deixa para uma interpretação de cada um, entendeu? Então a gente não pode dizer que é pecado uma coisa que a Bíblia não condena, sabe? Por exemplo, eu acho que até eu escrevi isso por aqui, ou não sei se eu escrevi, mas vou olhar aqui. Mas a Bíblia, por exemplo, condena fofoca, comer muito, beber muito. Isso a Bíblia condena, está escrito lá com todas as palavras, entendeu? Falar mentira, injúria contra o próximo. Então, essas coisas, se masturbação fosse tão importante, devia estar entre essas coisas também. Mas não tem nada a respeito disso. Algumas pessoas argumentam que a Bíblia menciona impureza sexual e que, portanto, a masturbação seria considerada errada por causa dessa perspectiva, porque seria uma impureza sexual, tá? Outras pessoas vão argumentar que a Bíblia não trata explicitamente a masturbação, então, portanto, não é possível afirmar que é pecado. Então, tem os dois olhares. Eu quero começar, eu acho que é importante dizer que, assim, vamos acabar com alguns mitos sobre esse tema dentro da questão religiosa. A gente sabe que já existe um mito, sem a pessoa ser religioso, a pessoa já tem um problema para se tocar. Não precisa ser crente, religioso, nem nada, né? Naturalmente, muitas, principalmente mulheres, têm dificuldades com isso. Imagina se tem religião. Mas quais são os mitos comuns sobre esse tema, tá? Um deles é que a masturbação traz um efeito nocivo fisicamente falando. Então, quem é que nunca ouviu que cresce pelo na mão, que não sei o quê, que fica com não sei quanto, que depois vai ter um problema de ejaculação, que depois não sei o quê, você não vai gozar com seu parceiro? Não.
E aí isso é muito reforçado na religião, mas não existe absolutamente nenhuma comprovação, e vocês já devem falar isso para a galera, né, médica, de que o autoestímulo traz algum tipo, provoca alguma coisa nociva. Então, isso é uma das coisas, tá? Mas aí, se tratando de Bíblia, aí você vai usar o outro argumento. A masturbação, ela nem é mencionada na Bíblia como pecado. Então, geralmente, a ideia que se tem é a ideia do onanismo, não é isso? Alguém já deve ter ouvido falar, que é a história de Onã. Qual é a história de Onã? É que existe uma regra judaica que quando para não perder a herança, né, na família, quando morre um filho, né, um homem na família, o irmão, para aquela mulher, se ela não teve filhos, aquela mulher passa a ser mulher do irmão dele. Então, assim, o irmão dele mais velho morreu e a cunhada passou a ser esposa dele. Então, ele tinha a esposa dele e tinha a esposa do irmão, né? Só que se ele gera filhos na esposa do irmão, aqueles filhos não vão para ele, que como o irmão morreu sem deixar herdeiros, ele vai produzir herdeiro para o irmão. Então, o filho que ele tem com a cunhada, na verdade, não vai ter o nome dele, vai ter o nome do irmão. Essa era uma regra que eles tinham naquela época, não me pergunte por quê, eu acho que é porque tinham dificuldades, né, morria-se muito rápido, o pessoal tinha mais problema de saúde que tem hoje, né? E aí, o que acontece com o Onã? Quando o irmão dele morre e ele fica com a cunhada, toda vez que ele tinha relação com a cunhada, ele tirava o pinto, né? E não ejaculava. E aí ela não procriava, entendeu? E isso não era bem visto aos olhos de Deus, porque ele não estava seguindo a regra. Ele estava fazendo isso por uma questão simples. Ele não queria dar filhos para o irmão, porque aí teria que dividir herança com os filhos do irmão, né? A herança do pai dele, né? Porque era o irmão, tinha que ir para o irmão, tinha que ir para ele, tinha que ir para outro irmão. Então, ele espertamente, ele quis, né, não cumpriu com a regra. E aí tem muita gente que usa isso para dizer que ele estava se masturbando, que ele se masturbava, mas não, era um coito interrompido que ele fazia, e não tem nada a ver com masturbação, não tem nada a ver com autoestímulo, tinha a ver com... Deus estava chateado com ele porque ele não estava cumprindo uma outra regra que não tem nada a ver com sexo, não sei se vocês perceberam. Mas está lá em Gênesis 38 essa história, se você quiser ir lá ler, é uma história bem interessante para compreender. Outra coisa que eu acho que é importante entender, e que eu acho que acontece muito dentro das religiões, é que a masturbação, na maioria das vezes, não é o pior problema que a pessoa tem. Se você encontrar pessoas que têm muito problema com masturbação, você vai... Na conversa, você vai descobrir que esse não é o pior problema da pessoa. E se a pessoa tem dificuldade para se tocar, o problema não é a questão do se tocar, pode ter algumas questões emocionais, como psicóloga posso dizer isso, né? Tem algumas questões emocionais que atrapalham as pessoas a terem uma relação com o seu próprio corpo. Então, a masturbação, e você pode dizer para as pessoas, né? Fala assim, olha, esse não é o seu pior problema, parece que tem alguma outra coisa aí que está te impedindo de ter uma relação com esse seu corpo. Por que você cuida do teu nariz, você corta o cabelo, por que você se depila, você cuida do seu corpo de uma maneira, você vai ao médico. Agora, quando se trata das partes íntimas, você tem um problema para se tocar, você tem um problema para cuidar dessa parte, por que essa parte... Então, tem alguma outra questão prévia, antes de haver com qualquer questão de pecado, que está te impedindo de você poder ter esse contato com você mesmo. Então, a Bíblia cita explicitamente, aí foi o que eu estava falando antes, né? Como o pecado, a mentira, o orgulho, a avareza, a gula, a ira, a inveja, a preguiça, sabia que preguiça também é pecado? Olha aí, ó. Roubo, falar mal dos outros, mas não há nenhuma citação sobre o autoestímulo. E aqui eu quero convidar vocês também a mudarem o foco do título. Usar a palavra masturbação é uma palavra que eu acho que ela perde um pouco o sentido, e também para pessoas religiosas ela traz um peso assim no decorrer dos séculos que é muito ruim, né? E aí hoje em dia eu não uso mais essa palavra no consultório, eu uso muito a expressão de ou autoestímulo ou autossatisfação.
Tá? Substitua essa palavra, então, porque ela traz esse peso histórico, essa ideia de algo errado, de se tocar. E a gente não está falando, na maioria das vezes, a gente está querendo ajudar as pessoas a terem um contato melhor com o seu corpo. Então, é ter uma satisfação na vida sexual. Para ela ter uma satisfação na vida dela sexual com o marido ou com a esposa, ela precisa encontrar essa satisfação nela mesma. Então, seria interessante, eu sugiro, que quando vocês forem falar, que vocês utilizem menos a palavra masturbação e utilizem mais o autoestímulo, a autossatisfação, porque isso traz em si uma mudança mesmo de paradigma, uma mudança de foco, sabe? E ajuda as pessoas a entenderem que a gente está falando de saúde, não está falando de pecado, que é mais ou menos isso que a gente tem que tentar desvincular. Ou eu estou falando da Bíblia, mas de vez em quando dá vontade de falar um negócio que não tem nada a ver com a Bíblia, viu? Eu ia falar de uns negócios científicos também, mas pode ser para outra palestra. Tá. Aí eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês sobre o que eu posso fazer para abordar esse tema com pessoas religiosas, quando eu for falar para elas né, sobre a questão de melhorar a relação sexual utilizando produtos eróticos, pode ser vibradores, gel, essas coisas todas que vocês têm aí para vender, vendas e o que for, né? Primeiro, eu sugiro que vocês façam uma comparação coerente. Então, assim, argumentar usando problemas fisiológicos pode ajudar a gente a entender melhor a questão sexual. Vou dar um exemplo. Se você tivesse um problema de coração, né, fosse ao cardiologista, e o cardiologista falasse, olha, você não está bem, tem que fazer uma dieta aqui, vai ter que comprar isso, não sei o que lá. Se você fosse no dermatologista, olha só, tem essas manchas na sua pele, você tem que comprar esse creme, tem que passar essa mancha, tem que passar o creme na mancha, não sei o quê. Você compraria? Você faria? A maioria das pessoas dizem o quê? Claro, né, que eu quero cuidar da minha saúde. Então, assim, quando a gente traz isso, tá, mas agora o problema que você está dizendo que você tem é um problema na área sexual. Você está com dificuldade de chegar ao orgasmo, você está com dificuldade de ter uma ereção, você está com uma dificuldade... Qual é o médico? Quem é que pode te ajudar com isso? E se para você melhorar, você precisa passar esse produto, passar esse gel, precisa usar esse estímulo, não está conseguindo chegar ao orgasmo, de repente esse vibrador vai ajudar. Então, a gente está fazendo uma comparação coerente que vai ajudar as pessoas a entenderem que a gente não está falando de pecado, está falando de saúde. Vocês entenderam isso? Fica claro que a importância disso aqui? Lembra sempre que a Bíblia, ela estimula, tá, gente? Então, assim, eu espero romper um tabu entre as pessoas que não são cristãs também. Porque o pessoal acha que a Bíblia não fala nada sobre relação sexual. A Bíblia estimula os casais, aos companheiros. Claro que, assim, tem algumas regras, ok. Mas a Bíblia estimula as relações sexuais entre companheiros e casais. Então, a gente tem alguma coisa errada quando a pessoa acha que não deve investir nessa área da vida dela. Você tem que saber isso muito claro para você convencer essa pessoinha, viu? Eu até deixei um texto aqui, que quando é assim eu não consigo ampliar. Vocês estão conseguindo ver esse texto aqui? Coríntios, anota aí, depois vai lá ler, que é muito importante para vocês. Coríntios 7, de 3 a 5, diz assim, ó. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, está falando de sexo, tá? E do mesmo modo, a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Presta atenção que aqui não está dizendo nada de machismo nem feminismo, não. O que ele está dizendo é assim, quando a gente casa, supostamente, religioso, eu só vou transar com você. A gente só vai transar um com o outro. Então, a gente não deveria se privar. Entendeu? Então, os nossos corpos nos pertencem. Quando eu estou afim de transar com você, você deveria, sabe, estar afim de transar comigo também. Porque só temos nós dois. E aí, Paulo que fala isso, o irmão Paulinho que fala, ele fala, ó, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Então, você vê que não é nada assim, tipo, é obrigado, tem que me dar, tem que transar, não é isso. Consentimento mútuo, por algum tempo,
Cadê? Para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, ele está dizendo, se vocês tiverem que deixar de transar, que seja por um tempo e por um motivo muito importante, porque você está fazendo um jejum, porque você está fazendo um momento, olha, eu estou fazendo uma consagração e tal, isso acontece? Acontece. Mas ele mesmo diz, mas não é por muito tempo, não. Vou fazer jejum de 6 meses. Não existe isso, né? 40 dias, não existe. Então, ele está falando, não é por muito tempo. E em comum acordo. Então, a gente senta junto, combina, vai deixar de transar por um tempo, mas ele fala, mas que não seja muito tempo. Logo depois que acabar esse negócio aí, se ajunte de novo, ele está dizendo. Para quê? Para o diabo, né? Satanás, ele está dizendo aqui, não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, para que você não seja tentado pela falta de estar tendo relação sexual com o outro. Então, esse texto é claríssimo, que a Bíblia está dizendo o quê? Né? Se entregue, né, dentro do relacionamento, se entregue um ao outro. Olha, tenham relações sexuais, isso é legal, né? Bom, guarda esse texto aí. Então, voltando aqui às sugestões, como é que eu posso colocar a questão dos produtos eróticos para uma pessoa? Uma, mostrando a necessidade da saúde, fazendo uma comparação coerente entre uma necessidade qualquer que a pessoa teria, fisicamente, fisiológica, com uma necessidade sexual, que também é fisiológica, né, no último caso. Outra sugestão é que, assim, às vezes a gente quer empurrar algumas coisas para a galera cristã, dentro da pornografia, dentro de usar algumas coisas para ficar mais picante a relação. A gente precisa descobrir o que é picante para eles, entendeu? Eu encontrei um casal, por exemplo, que eles gostavam de vestir, enfermeira, essas roupas aí e tal, né? Eles gostavam tanto que eles pararam de alugar e começaram a comprar, e eles tinham em casa. E eles vieram me perguntar se era pecado. Eu falei, claro que não. Use a sua imaginação, sabe? Vá aproveitar esse mundo. Que bom que os dois estavam juntos nisso. Mas tem muita gente que pode achar que porque isso tem a ver com outro lado, né? Sei lá, sex shop, ou está associada a essas coisas, que pode ser pecado. O que a gente precisa explicar é que os brinquedos, como o nome já diz, né, são para adultos. A diferença é essa, porque o sexo é uma brincadeira entre adultos. E aí, uma brincadeira entre adultos cabe em brinquedos de adultos, tá? Anotou isso aí? Outra coisa é ajudar a deixar a relação mais picante usando outras coisas. Então, esqueçam a pornografia, porque essa não é um bom caminho para quem é cristão, mas você pode usar o que a gente chama de biblioterapia, e no caso, biblio aqui tem a ver com bibliografia, com literatura, tá? Então, existem literaturas mais picantes que você pode usar e isso pode ser estimulante para a pessoa. Então, se você vai indicar um produto para que a pessoa use, mas ela, mas eu não gosto de ver pornografia nem essas coisas, então indica aí uma literatura, um conto erótico. Toma cuidado com esses contos eróticos. Se você vai mandar um conto erótico para crente, que o cara vai transar com a prima, vai dar ruim, né? Um conto erótico, manda um conto erótico para crente que o irmão pegou a irmã. Pelo amor de Deus, tá? Então, olha antes do que você vai mandar e lembra que você está falando sobre o quê? Relações de companheirismo, de casais, tá? Outra coisa que você pode explorar muito entre os cristãos é o cinema, é a cinematerapia, né? É o filme, é a série. Toda vez, naquela palestra que eu falei para vocês assistirem, quando eu acabei, o que eu recebi de mensagem delas me pedindo, mas quais são as séries? Você pode indicar alguma série? Porque como eles não se sentem confortáveis em ver material erótico explícito, né? Então, uma coisa assim que pode seduzir, pode ser muito legal. Você quer ensinar a usar um vibrador, alguma coisa? Procura ver se tem alguma série, não sei, filme, documentário, essas coisas podem ajudar bastante também. E uma coisa que falta muito, que é uma das minhas brigas maiores quando eu falo para cristão, que é o treino da fantasia. Treino de fantasia é uma coisa que a gente faz, né, como terapeuta sexual, e é uma técnica da terapia sexual, onde a pessoa ela vai selecionar os personagens, o cenário, ela vai organizar o roteiro na cabeça dela para poder, fazer a sua própria fantasia, para não ter que
lançar mão de um produto tipo pornografia, né? Então, é importante dizer para o cristão, e é por isso que eu comecei falando sobre a importância do cristão entender que ele pode pensar em sexo, que não é pecado pensar em sexo, porque ele precisa estimular a fantasia. Se você quiser ver com mais detalhes sobre esse tema, a importância de pensar em sexo, eu te animo a ir assistir o meu outro vídeo, porque eu não quero me alongar aqui, né? Que eu falo sobre a síndrome de Dona Bela, que é justamente não só pensar naquilo, a importância de pensar naquilo, né? Mas aqui, eu acho que basicamente era o que eu queria trazer para vocês. Eu falo, essa palestra foi uma das que eu usei lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso trazer. Não, eu acho que está tudo que eu queria falar, mais ou menos. Isso aqui é uma das coisas que eu acho que é o que eu já estava falando, né? A Bíblia ela não condena o fato da gente pensar em sexo. Na passagem que Jesus fala que que se você olhar para a pessoa e você pensar nela, você já está pecando. A questão aqui é que ele está condenando o objeto de desejo. Se o seu objeto de desejo é uma pessoa comprometida com outra, aí, amigo, é pecado, né? Porque, assim, tipo, se eu sou casado e estou pensando em transar com outra pessoa, isso aí já não é legal. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas ela não está condenando a gente a pensar em sexo. Então, basicamente, eu acho que eu falei o que eu acho que é importante aqui, né? Que é vou parar de compartilhar só para ver a cara de vocês também, né? Porque eu falei feito um maluco aqui. E fazer as pessoas entenderem que não é pecado pensar em sexo, ao contrário, é saudável, ao contrário, a Bíblia não condena, ao contrário, ela estimula. E aí, se você disser para ela, pô, você nunca leu o livro de Cantares? Meu, o cara, a mulher ali, o cara estão falando de que aquilo ali é sexo, eles estão falando de quero ficar com você, as suas coxas, o seu ventre e tal. Então, assim, é chamar a atenção para o que está escrito. Outra coisa é dizer o que não está escrito. Então, se tocar não está escrito, o autoestímulo não é proibido, a autossatisfação não é proibida, e ajudar essa galera a buscar outras formas de melhorar a sua relação sexual. Então, com uma fantasia, com um livro, com uma literatura, com um filme, uma série, alguma coisa nesse sentido, e fazer uma relação coerente entre a necessidade da gente cuidar da nossa sexualidade, como a gente cuida do nosso coração, do nosso rim, da nossa pressão, sei lá, e de outras partes do corpo, né, que eu não citei aqui. Alguma pergunta? Andréia, sua maravilhosa. Falei pra caramba. Desculpa que eu falei rápido pra caramba, gente. Foi uma aula, fui anotando tudo aqui, separei suas frases aqui também, já mandei aqui para o pessoal, ó. Amei as frases, pus aqui, ó. Anotei, ó. A gente não tem que ter vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar. Que incrível, adorei. E a outra, em brincadeira de adultos, cabem produtos de adultos, brinquedos de adultos. Maravilhosa. A gente tem um pessoal de mão levantada aqui, então antes de vir a gente continuar, queria ver se essas perguntas são para você, pode ser? Pode. A Nilka. A Nilka, às vezes o pessoal ergue sem querer. Eu ia falar, como é que você sabe que esse povo está de mão levantada? Ó, já abaixou, foi sem querer. Sônia. Tá, acho que também foi sem querer. Eu tenho uma pergunta, Andréia. Pergunte. O maior tabu que eu sempre vejo, assim, é a questão do sexo anal. Isso tem alguma coisa que condene, como que é, você sabe? Olha, Wendy, é complicado mesmo, sabe? Porque, assim, tem algumas expressões bíblicas que falam sobre não se deitar como se fossem animais, né, e tal. Mas, assim, o que eu costumo dizer, isso eu até muito condenada por isso, entendeu? Que eu acho que, assim, eu acho que nesse quesito, o que pode ser um impedimento é a falta de concordância, entendeu? Entre eles. Eu acho que o que acontece muito na igreja, ou dentre
o povo cristão, pelo menos cristão evangélico, que é mais a minha área, eu percebo que muita gente quer que a gente fale que é pecado, porque tem mulheres que não querem ter relação anal com seu marido, e aí, ufa, graças a Deus que alguém disse que é pecado, porque aí eu não tenho que dar o cu para ele, entendeu? É uma coisa assim, né? Nem sei se pode ficar falando palavrão aqui, desculpa, gente. Pode. Mas a questão é que, assim, muita gente fica nessa tara, né, nessa coisa, e muitos homens ficam querendo aprovação. Mas eu, particularmente, o que eu falo assim, olha, nesse caso eu acho que precisa haver uma conversa entre essas duas pessoas, entendeu? E se essa pessoa não tem coragem de dizer para o marido, sabe, que não, eu não quero, não gosto, entendeu? Aí, às vezes, 20 anos de casado e não tem coragem de dizer como é que gosta de transar, né? Tem que ter cuidado. A Sabrina me contou uma vez que foi num lugar que a pastora falou que era para falar que era, ela se meteu, falou que era pecado, não sei o que, não sei o que lá. Gente, se fizerem assim, faça que nem a Sabrina. Olha, em Roma, como os romanos. Então, se aqui nessa igreja, se aqui o povo está dizendo, não, aqui ninguém, né, faz sexo anal. Não, gente, então não faz sexo anal, vocês vão pegar os plugs anais todinhos, vão guardar, não sei o quê, entendeu? Não toca nesse assunto, né? Não toca nesse assunto, né? Vocês não vão se queimar por causa disso, entendeu? Mas pode ser que alguém chegue no cantinho, que alguém chame a parte, entendeu? E é isso, eu acho que assim, é uma questão mais de acordo, de conversa. Porque se a gente for pensar, gente, até o sexo natural, vamos dizer assim, né? Vamos chamar assim, pode ser agressivo, entendeu? Pode ser, e a gente pode não querer aquele tipo de sexo. Quantas mulheres não falam para o marido, não gosto desse jeito que você me... né? E, na verdade, também pode ser negativo isso, né? Então, assim, como um acordo que a gente leu ali, que Paulo fala isso, né? Que ele fala sobre estar o texto, eu estou apontando aqui, mas vocês não estão vendo mais, né? Mas esse texto, ele fala muito interessante, ele fala, olha, consentimento, se não por consentimento. Então, o consentimento é importante. Acho que é por aí. Mas o consentimento, inclusive, é a base de toda e qualquer relação afetiva saudável, né? É importante, não é nem só no sexo, né? Consentimento. Posso falar uma outra coisa que você falou aí? Querida. Porque, assim, tem gente, por exemplo, que não transa menstruada. E nem precisa ser crente, não. Tem mulher que não gosta de transar menstruada. Tem alguns textos bíblicos que falam que não devia. Mas se você vê o contexto histórico da Bíblia, cara, eles estavam no deserto, não tinha um banheiro, não tinha absorvente, não tinha... Se você for pensar, tem muita regra que Deus colocou no Velho Testamento que era para guardar as pessoas. Gente, as pessoas não viviam com a higiene que a gente vive hoje. Eles morriam com 30, 35, 40. Entendeu? Então, precisava ser... Na Bíblia tem dizendo até como o cara tem que fazer cocô, gente. Se você for lá ler a história, vai dizer, você tem que ir lá não sei aonde, fazer um buraquinho para você fazer o cocô, tapa ali no seu... Então, tem várias coisas que tem na Bíblia. Se a gente for trazer para hoje, entender que, assim, naquele contexto, cabia... Era um manual de sobrevivência. Exatamente. Pô, o povo estava andando no deserto 40 anos, gente. Entendeu? Então, imagina, coitada da mulher no deserto, ainda tem que dar pro cara menstruada. Sabe assim? Então, assim, se a gente for pensar, ok, né? Mas a gente está falando hoje tem outro contexto, sabe? Hoje é outra história. Então, tem coisas na Bíblia, presta atenção que isso é muito sério que eu vou dizer, tem coisas que a gente vai contextualizar, sim. Tem coisas que a gente não vai contextualizar, gente. Não matarás, não matarás lá em Êxodo 10, 20, uma coisa assim, e não matarás hoje também. Então, cuidado, assim, a gente não relativiza as coisas. Tem coisas que a gente contextualiza e tem coisas que não negocia. Foi sempre assim, desde quando escreveu o primeiro livro, vai ser até assim ao final. Entenderam isso? Então, por exemplo, tem mulheres cristãs que não transam quando estão menstruadas, mas com essa questão. Pode ser por um não gostar e tal, mas não é pecado. Entende o que eu estou dizendo? Eu nem sou religiosa, assim, e eu não transo menstruada, que eu acho desconfortável. Não é? Então. A Leide queria saber se o uso de vibradores reflete uma terceira pessoa na cama. Acho que ela quer dizer no sentido de é encarado como uma terceira pessoa na cama. Olha, se a pessoa pensa assim, você dá o meu cartãozinho para ela. Assim, a gente acabou de falar sobre o brinquedo, né?
Não é um brinquedo, não, a não ser que você seja tão infantil que você fica brincando ali, né, conversando. Ah, não sei o quê, aí você acha que é uma pessoa. Mas assim, se a pessoa pensa desse jeito, né? Ah, porque tem gente que é assim, né? Ah, porque eu tenho que dar prazer. Não, porque se o vibrador não conta. Não, ele está junto, ele é um objeto intermediário, eu chamaria, sabe? O vibrador, e aí eu estou pensando naqueles anéis penianos que tem vibração também, né? Então pode ser para mim, pode ser para ele, mas é um objeto intermediário, não é uma outra pessoa. Como assim uma outra pessoa? Não é. Perfeito. Sônia está de mão levantada, vai para falar? Foi sem querer? Baixar. Ruth, você quer falar? Tem uma Quero pergunta? sim. Então, por Tem. favor, querida. Boa noite. Boa Eu noite. gostaria de saber se, quando ela falou sobre masturbação, era só na questão bíblica ou científica, que masturbar não vicia. Eu não falei que não vicia. Não ponham palavras na minha boca. Eu disse que não faz mal, que não causa pelo na mão, que não, né, essas coisas que a gente fala que a masturbação pode ser nocivo para a saúde. Agora, Pelo vicia contrário, né? Assim, é bom, né, Andréia? pode ser saudável, entendeu? A necessidade. O que a ciência diz? Eu vou ser mais direta, então, Ruth. A ciência diz que, diferente dos homens, nós mulheres não. O nosso orgasmo não é intuitivo, porque o nosso órgão não fica assim tão à vista. Né? Porque, primeiro, que fica para dentro, a vagina, e segundo, o clitóris, que é o mais visível, é quase invisível, né, gente? Porque ainda tem uma coberturinha ali. Então, assim, a ciência diz que é bem provável que se uma mulher não se toque, que ela tenha muito mais dificuldade de atingir o orgasmo, porque não é intuitivo, é o que diz. Então, é importante para as mulheres conhecerem como o seu corpo funciona, poder se tocar. Então, o autoestímulo ajuda a gente a ter até melhores relações sexuais, porque a gente vai. Porque, como vocês mesmos falam para as mulheres com aquelas pepecas que vocês têm, não é? Tem gente que gosta que faça assim, tem gente que gosta que faça assim, tem gente que gosta que faça assim, não é? É diferente. Apesar de a gente ter todo mundo uma pepeca, cada um gosta do estímulo de uma maneira diferente. Então, não tem como saber isso se cada um não se tocar, se cada um não, né? Mas, assim, usando agora a expressão que você usou, Ruth, pode viciar? Pode viciar. E é por isso que a gente tem que ter o cuidado de saber que a gente está... assim como a gente vicia em açúcar, né? Em chocolate, tudo que é bom e gostoso para o nosso organismo, nosso cérebro vai entender que é bom e a gente pode viciar. Então, ter o cuidado de saber usar o autoestímulo de maneira saudável, tá? Mas eu não disse que eu não usei essa expressão aqui, não, né? Mas estou aproveitando que você está trazendo. Responde. Respondeu sim. Muito obrigada. Então, nós devemos também até ter cuidado com as palavras, né? Não dizer masturbar, mas sim estimular. Sim, eu sugiro, eu não uso mais essa palavra, pelo menos no consultório eu falo autoestímulo, autossatisfação, entendeu? Deixa eu falar uma obrigada. coisa. Sabe o que eu uso muito nos meus eventos, também para falar sobre isso, Andréa? Eu falo o seguinte, né? Quem é mãe vai saber disso, né? Quem não é tem essa noção. Eu falo assim, uma mãe, um pai que dá um presente para um filho, nunca vai querer que fala assim, olha, isso aqui é uma boneca, mas você não pode mexer, você só pode ver, você não pode brincar com essa boneca, tudo bem? Olha, tá aqui. Eu vou guardar, você vai olhar, vou guardar e você não vai mexer. Deus nos fez, colocou o nosso clitóris, que é um órgão que nos dá prazer do começo ao fim da vida, tá lá, não envelhece. Ele ia colocar isso para a gente não brincar com ele? Como assim, né? O Deus que é nosso pai. Que sarcasmo, né? Ele ia fazer essa maldade da gente estar lá com o negócio lá e não poder mexer, né? Eu sempre falo isso e aí parece que fica mais, todo mundo fala assim, né? Nossa, é verdade, né? Você tem razão. Então, isso é uma boa para vocês entenderem e até passarem para as suas
cientes, né? Como assim, Eu né? sempre falo, Sabrina, também nesse sentido. Eu falo assim, olha, o clitóris existe no nosso corpo com a única e exclusiva Só essa função de função. dar prazer. Por que que Deus ia colocar um negócio no nosso corpo que só serve para dar prazer se não fosse para a gente sentir prazer? É só para ferrar com a gente? Não. Não é esse Deus, né? Que a gente acredita. Aham. Bem, Exato. Níria, tá de mãozinha erguida aí para falar também. Boa noite, André. Eu só quero compartilhar com você que eu sou evangélica e trabalho com todos, né? Não sou exclusiva, não. Aí você mencionou aí que a pessoa não quer usar como desculpa o pecado para não fazer. Não, muitas das vezes eles chegam para mim tentando me pegar, né? Ah, é pecado oral, anal, essas coisas. Aí eu respondo para ele assim: pergunta para Deus, que ele vai te falar se é pecado, se não pode, se pode, que talvez para você não é, para o outro é. Que aí eu já tive, como diz, eu ausento a minha culpa, né? Ah, não, eu fiz, falou que é pecado, foi a Níria que falou que eu podia fazer. Não, é Deus, é você com Deus e pronto. Então é uma sugestão, até escrevi aí uma sugestão que quando a pessoa chega, não, pergunta para Deus. Evangélico, católico, qualquer religião, fala assim, não, pergunta para Deus, pergunta para o seu Deus. E adorei, Sabrina, amei. Vou adotar essa alusão sua aí, tá? Você falou, eu lembrei de um texto, e aí eu estava até procurando ele aqui. Anota aí, vocês estão anotando tudo que eu estou falando? Anota aí, vê se esse texto não faz sentido para o que a Níria está falando. Ó. Romanos 14, 22 e 23 diz assim, irmão Paulinho de novo, hein? Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que não se condena a si mesmo naquilo em que aprova. Então, olha só, feliz é aquele, bem-aventurado, que não se condena naquilo que faz. Então, é importante que a gente entenda isso. Tem coisas que para o outro vai ser ruim, que o outro vai ver como pecado, mas eu não. Então, tem coisas que não existe uma condenação. Tem um outro texto que fala, como é que é? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia também espera que a gente haja com bom senso. Entendeu? Então, é isso aí que você falou. Pergunte para Deus, né? Se você não se condena no que você está fazendo, é que nem Jesus disse, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Então, obrigado, Níria. É consensual, né? Entre os dois, né? Exatamente. Ah, eu quero, então vamos fazer. Ah, não vão fazer. Não faz também. Pecado é roubar, é matar, é mentir, é caluniar, Pecado tem não ter tanta prazer. coisa, né? Amar, por que pecado vai ser amar, né? Você está ali com a sua parceria se amando. E é sempre importante dizer isso. Na dúvida, eu já disse isso, né? Você fica à vontade. Que a pessoa fala, mas eu não sei o que. Olha, se tem uma coisa que Deus não gosta é de dúvida. Então, na dúvida, então nem faz. Não faz. Se você está na dúvida, então não faça. Então, aí você já bota já uma sabe? Então, assim, você tá em paz com isso? Eu tô. Que legal. Não sei o que. Então melhor você nem faz, porque se tá na dúvida, sabe? Porque aí melhor nem arriscar. Estou falando de microfone fechado. Andréia, sua não te maravilhosa, ouvi. minha querida amiga que eu amo, muito obrigada por compartilhar tanto. Sempre é muito bom te ouvir falar, é muito bom. Eu falo que você é uma das pessoas que eu conheço, assim, que eu mais amo de ouvir falar, assim, de uma Que bom clareza, de isso, obrigada. didatismo. Você falando é sempre uma aula. Então, agradeço de coração você ter disponibilizado o seu tempo, vindo aqui compartilhar com a gente um pouco aí do seu conhecimento. E, gente, sigam a Andréia nas redes sociais. Andréia, se você puder deixar no chat aqui seu telefone também, a Andréia é psicóloga. Se você tem algum aí desconforto emocional, está com alguma questão que você gostaria de conversar com um psicólogo, a Andréia é psicóloga, ela é terapeuta sexual, ela atende lá na Amoterapia também, inclusive, como terapeuta sexual, que a gente está sempre falando aqui. Então, acompanhem o conteúdo da Andréia e saibam que se vocês precisarem
de ajuda aí nas questões de saúde mental, as questões emocionais, ela é perfeita para ajudar você. Obrigada, foi um prazer, gente. Qualquer dúvida sobre isso, estou mesmo à disposição, manda um direct lá, pergunta, entendeu? A gente manda um texto, alguma coisa, mas você também vai lá ler, viu? Tem que falar com propriedade para poder convencer o outro, hein? É isso aí. Muito obrigada, então. Beijo para vocês. Beijo, querida. Se você quiser ficar com a gente, ou se eu sei que está cansada, que estava atendendo logo antes, fique à vontade, tá? Eu vou deixar vocês. Tá bom, querida. Obrigada, viu? Beijo para vocês. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Então, vamos voltar aqui para o Wendy compartilhar a tela. Peraí, agora eu volto aqui. Pronto. Agora eu estou aqui de novo, compartilhando a tela com vocês. E a gente vai continuar nosso treinamento. Me conta o que vocês acharam aqui da Andréia. Maravilhosa, não é? Maravilhosa. Ela sou apaixonada pela Andréia. E agora, vem mais duas maravilhosas para vocês. Aqui a Valquíria, foram muito boas colocações da Andréia, didática, objetiva e bem contextualizada. Gostei muito, que legal, vou passar para ela. Ai, que bom que vocês ficaram felizes. Depois, se alguém quiser me mandar áudio de feedback, saiba que eu vou encaminhar para ela. Então, vamos lá, vamos ouvir aí outras duas maravilhosas. Tanto a Sabrina quanto a Carla têm muita experiência em eventos, gente. Então, aí agora vai ser uma aula de você pegar todo esse conteúdo que a Andréia trouxe, como que você leva para a prática, como que você coloca isso nos seus eventos, que produtos você trabalha nos seus eventos, como que você capta um evento, como você faz o fechamento, como que você faz o pós-vendas, que tipo de evento dá para fazer nesse universo. Então, vou chamar aqui a Sabrina e a Carla, estão aqui na sala já, e eu vou passando o slide para vocês, meninas. É só vocês irem me pedindo, tá? Tá legal. Boa noite, meninas. Gente, eu ficaria aqui a noite toda ouvindo a Andréia, né? Maravilhosa mesmo, né? Super maravilhosa. Olha, ela tem um YouTube, tá? Vocês procuram lá, Andréia Menezes, vão ver vários vídeos dela, várias... Nossa, é muito, muito bom. Tem bastante coisa para a gente aprender com ela. Oi, Carla, tudo bom aí? Tudo bem, estou aqui. Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Bom, pessoal, meninas e meninos, agora a gente vai colocar, como a gente falou, na prática, aquilo que a Andréia falou. Então, assim, ela deu várias explicações, eu acho que a gente está super respaldada, né? E sabe o caminho aí para procurar mais informações, para a gente poder fazer os nossos eventos. E também, não só evento, né? Porque às vezes você vai falar com uma pessoa que quer algum produto, e aí você tem que ter um pouco mais de conhecimento até para explicar. Às vezes a pessoa não compra um vibrador por conta de algum tabu, da crença dela, achando que isso não pode. Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui. E sim, o vibrador pode ser muito importante, muito bom para o casal. Então, não só em eventos, mas também na sua consultoria particular, aí também vale tudo isso que a gente vai comentar. E aí, a gente tem vários tipos de eventos, né, que a gente pode fazer. São eles encontro de casais, chá de mulheres, chá das casadas, palestra para as noivas, mentoria para as noivas. Então, tudo isso é um leque enorme de eventos que você pode fazer. E aí você vai se deparar com vários tipos de pessoas e de crenças, né? E vamos lá. Mas a Carla deu várias dicas, a gente conversou bastante, né, Carla, essa semana, e ela deu muitas dicas de como você consegue capturar essas vendas específicas, né, para esse público, tá bom? Eu vou falar da minha experiência, que eu faço muito chá de lingerie. Tá, eu vou falar um pouquinho, depois você comenta das suas, tá bom? E eu capto muito pelo Instagram, eu tenho bastante indicação, e também pelas minhas campanhas lá no Google, tá? Então, o que mais vem para mim é chá de lingerie, reunião de mulheres e tal, e eu não sei o que eu vou encontrar neste público.
tá? O que vem para mim, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, assim, a minha forma de captar é pelo Instagram, onde eu vou colocando várias fotos e tudo mais dos eventos que eu faço. Então, as pessoas um vai falando para outro, vai falando para um, então indicação, a campanha no Google, tal. Aqui, reuniões de amigas eu tenho bastante conhecido, e um vai falando para o outro que eu faço, e acaba vindo esses eventos para eu fazer, tá? Agora, a Carla tem coisas bastante interessantes e específicas aí para vocês capturarem para esse público. Pode passar, Wendy. Então, a gente falou um pouquinho dos tipos e a captação. Cá, manda bala aí nas suas formas. Então, gente, a minha captação, ela também pelo Instagram, mas eu gosto mais do contato pessoal. Por eu ser evangélica há mais de 15 anos, eu tenho esse contato com a igreja, eu tenho esse contato com o povo da igreja, né? Não só da minha, como de várias outras igrejas. Né? E o que acontece? A gente tem muita facilidade aqui, por exemplo, eu tenho, de ir até uma pastora ou um pastor e apresentar o meu trabalho. Por exemplo, eu vou dar essa dica para vocês por quê? Eu acho que não é só porque, por exemplo, eu não vou em ginecologista que é evangélica. Não é só porque você não é evangélica que você não pode atender esse público. A partir do momento que você está disposta a se especializar, a estar aqui numa terça-feira à noite, depois das 9 da noite, é porque você quer fazer um trabalho de excelência para todos os públicos, incluindo o público cristão, que é um público que tem um leque aí, como a Sabrina mesmo falou, muito extenso para a gente. Então, a partir do momento que você se especializa, que você estuda um pouquinho dessa área, estuda a Bíblia também, é claro, que é muito importante, você consegue atender esse público de boa. Então, você pode chegar lá e conversar com a pastora responsável. Olha, eu sou consultora de bem-estar íntimo, eu tenho um trabalho legal, né, com mulheres, eu gostaria de estar dando uma palestra aqui para as meninas, no estágio de mulheres. Ou então, vocês podem procurar uma igreja, várias igrejas têm curso para noivos, não sei se vocês já ouviram falar. São cursos para noivos, você pode lá oferecer uma palestra. Nesses eventos, gente, assim, que eu vou a primeira vez, eu não cobro o evento. Mas eu sempre dou um jeitinho de levar minha mesa, levar meus produtos para elas conhecerem, né? E abordar de uma manhã, porque a SOS, ela nos permite fazer isso com os produtos que a gente tem. A gente não tem lá, digamos, um chana louca para postar na mesa e assustar todo mundo. A gente tem embalagens aí maravilhosas, sofisticadas. Outra forma de captação, né, também, é para chá de mulheres. Toda igreja tem chá de mulheres. Geralmente é março, né, que é o mês da mulher, outubro rosa. Outra coisa bem legal que a igreja tem aqui na minha igreja. Para casais, né, Carla? Evento de casais. Sim, tem outra. Encontro de casais, a minha igreja tem. Tem várias modalidades, né? Aqui a minha igreja, por exemplo, é no fim de semana. Os casais vão para um lugar, fim de semana, e ficam lá. Onde tem palestra, tem dinâmica, tem muitas coisas. Como é que eu faço para participar não estando lá? Eu monto um kitzinho, né, com as minhas redes sociais, um produto, um sabonete, um óleo de massagem, um excitante, e entrego para a pastora responsável para ela sortear lá nos casais. E ela vai sortear, ela vai falar de mim para eles. O ideal é eu estar presente, mas eu ainda não consegui, porque logo depois que eu fiz o primeiro, eu engravidei, tive bebê, não consegui voltar no encontro de casais. Mas eu vou voltar, se Deus quiser, lá. E lá eu vou ter a oportunidade de falar com eles, porque são mais de 200 casais, gente, num lugar do fim de semana. Aí é uma ótima oportunidade. E outra coisa que eu ia falar, Cá, não sei se eu te cortei, em qualquer evento que vocês fizerem, vocês têm que estar bem atentas na linguagem que vocês vão fazer, tá? Como vocês vão se apresentar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas por que eu estou falando isso? Porque eu estava num chá de lingerie, ou seja, né, um público bem diversificado, e deste evento surgiram para mim 3 eventos em igreja. Por quê? Porque elas gostaram da forma com que eu estava me comunicando, da forma com que eu falei, como eu me expressei, né? Com leveza, delicadeza, respeitando, né? E tudo mais. E elas acharam, nossa, uma das meninas que estavam lá, eu queria muito que você fizesse um evento na minha igreja
as mulheres, está tendo muito divórcio e não está legal, elas estão, né, os casais não estão se comunicando da forma correta, e eu acho que você vai ajudar. Então, por que eu estou falando isso? Porque aonde vocês estiverem, da forma que vocês falarem, como vocês se apresentarem e tudo mais, você pode, sim, fazer essa captação. Né? Às vezes você está num lugar totalmente aleatório, que você não tem nem noção que aquilo pode trazer para você um evento, né, mais específico, um evento para evangélicos, para cristãos, enfim. Então, prestem atenção na forma que você se comunica, como você fala, em qualquer lugar que você esteja, até numa farmácia, se você está falando com atendente, gente, isso já aconteceu comigo. Você está falando quem você é, o que você faz, né, da forma que você leva as coisas, a pessoa do lado pode estar te ouvindo e pode falar, uau, ela pode vir aqui fazer um evento para mim. Então, assim, a gente tem captações diretas, né, que você vai no público, como a Carla faz, né, ela vai lá na igreja, fala o trabalho dela, demonstra, fala que vai ser legal, enfim, mas aonde você estiver, você pode captar essa pessoa, né? Então, a preocupação em você estar, falar, se comunicar é muito importante. É interessante que já aconteceu isso comigo. Eu estava em um evento de empreendedorismo. A gente tem uma igreja aqui que faz um evento de empreendedorismo. Ele faz uma palestra para empreendedor, né? Lá pode qualquer pessoa. E tinham várias pessoas lá e eu estava conversando, né? Tem um horário lá que a gente faz uma dinâmica de network. A gente junta um grupo, cada uma fala o que faz. E eu estava lá falando o que eu faço, né? E a menina me puxou e falou assim, vem cá, minha pastora tem que te conhecer. Me apresentou com a pastora dela, e agora em 2024 já tem um evento marcado, né? E eu não sabia que aquela pastora ia falar naquele dia, ela não é daquela igreja, ela veio de outro município só para participar daquela palestra. Então, assim, é muito importante estar sabendo estar falando. O seu portal, o que você passa, o profissionalismo que você passa, né? Não precisa nem falar nada, você já fala por si. Já vai falar quem você é, que você veio. Eu acho que a gente pode passar, né, Cássio? Senão daqui a pouco a gente tem tanta coisa para falar que daqui a pouco vai avançar. A apresentação, gente, isso é super importante também. O que você quer passar para as pessoas? Você quer que as pessoas te ouçam? Você quer ser ouvida pelas pessoas que estão lá? Então, você tem que, talvez, evitar algumas coisas, né? Porque você não sabe o que você vai achar lá. Então, assim, você pode estar num evento específico, né, para evangélica, para cristã, então você tem que se você quer ser ouvida, então como que é o ideal, né, para você? Então, evitar algumas coisas vai trazer um conforto para você, né, e uma aproximação das pessoas que estão te ouvindo. Então, evitar decote profundo, evitar uma mini saia, né, acessórios muito grandes, enfim, maquiagem muito chamativa, né? Aí depende da calça, por exemplo, no caso de eventos para público evangélico, enfim, alguma crença, alguma igreja que direciona mais para um certo tipo de roupa, né? Então, vocês têm que também prestar atenção nisso. Fala cada sua experiência aí. Então, gente, a roupa ela é muito importante. Eu acho nem só, né, para o evento público evangélico, para você passar a sua imagem profissional, porque você é autoridade ali naquele lugar. Então, acho que você deve se vestir como, né? A gente tem até... Eu uso, por exemplo, uma blusinha social, fechadinha, tal, e geralmente eu uso calça social ou saia social. Por quê? Porque eu gosto de estar assim, elegante. Não é questão nem da religião, tá? Eu posso usar calça jeans, como já usei, pode, porque é confortável e tal. Mas a questão toda é você passar a autoridade. É você olhar e falar, não, autoridade não é assim. Exatamente. Quem vai te ouvir, né, ou quem vai te levar a sério, se você for de uma forma não tão adequada para aquele lugar, né? Você pode usar o que você quiser, a hora que você quiser, aonde você quiser, em outro lugar, mas lá, talvez, o mais adequado não é o decote profundo, não é a mini saia. Até para captação, né, Sabina? Tipo, você vai chegar lá que você quer falar com as mulheres dela, com um decote lá no umbigo. Não, já começa por aí. Já começa por aí. Você não vai voltar. Não, já começa por aí, né? Então, é importante você prestar atenção nisso, com certeza, né? A forma como você quer ser lembrada,
A forma com que você quer ser lembrada. Qual áudio, Daiane? O meu? Vocês estão me ouvindo? O áudio da Carla tá um pouco mais baixo, mas tá super possível de ouvir para mim. Ah, ela tá até com a Sabrina. Sabrina, eu tô ouvindo normal. Ó, a Amanda também para mim, as duas. Tá. Se vocês conseguirem, às vezes, ou aumentar um pouquinho, falar um pouco mais perto do microfone, então. Boa. Tá bom. Já tá alto total, vou falar mais perto do microfone. Bom, vamos para o próximo. Então, apresentação super importante. Ah, essas dicas são super legais, né? E no site da SOS, se vocês não... o que eu vou vestir? O que vai, né? Qual é o mais adequado? Na dúvida, você pode montar o look com as camisetas da empresa também. É interessante, é uma forma, né, interessante de se apresentar, tá? Não sei quem já usou. Já leva a empresa. Oi? Já leva a empresa no peito. Exatamente, já faz a sua propaganda. A líder Luciana, ela tem várias camisetas da SOS, tudo que ela vai fazer, momento a SOS, tudo, sempre de camiseta da SOS. Eu acho uma ótima estratégia, assim, para você nem ter que ficar pensando em muito também, né? É verdade, é verdade. Fechamento. Gente, o fechamento do evento, tá? Então, eu vou falar da minha experiência aqui, tá bom? Eu não sei quem são as pessoas que estão me contratando. Então, eu sempre mando, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, algumas perguntinhas, tá? E nessas perguntinhas, primeiro eu falo que tipo de evento que é, né? Que a gente conversou. Qual é o perfil das pessoas, né? Das mulheres. Qual é a média de idade, qual é a religião. Se tem alguma restrição, né? Tem alguma restrição para falar de alguma coisa, gente, é muito importante. Muito importante. Aquele evento que eu fiz, a gente tinha perguntado dessa restrição, que estava lá, não falar sobre sexo anal. Então, quando eu cheguei, eu já sabia que isso aí não ia ser um assunto a ser falado, né? Então, é importante, porque imagina chegar lá e começa a falar sobre isso. Causa um desconforto total. É claro que, com o tempo, né, as pessoas podem até não falar que o sexo anal é uma restrição, mas você vem do caminho do seu bate-papo, do seu evento, você vai começar a entender, aqui não cabe falar sobre isso. Então, você pula, né, e acabou. Então, você tem que também ter uma noção do que está rolando no evento, ficar de olho nas pessoas, no que você está falando, como você está falando, qual é. Mas, entender o público do seu evento é muito importante. A idade, são casadas, a maioria é casada, a maioria é solteira, como que está? Para você se organizar, se planejar, se preparar antes, né? Porque, por exemplo, é um evento, olha, Sabrina, a pessoa chega e fala assim para mim, já falaram isso para mim, não falar sobre futebol. Eu falei, gente, o que tem a ver sexualidade com futebol? Não vou falar sobre futebol lá. Mas ela colocou em letras garrafais, porque é uma coisa, Sabrina, olha, você não fala nem brincando, porque é uma coisa muito crítica para a mulher, para a noiva, né? Ela tem trauma, enfim. Então, é importante a gente saber. Vai que numa hora você fala, escapa um Corinthians lá, um Palmeiras, sei lá, ela vai ficar chateada com você. Então, é importante você saber, olha, a noiva, ela é virgem, nunca teve relação, né? A noiva é tímida, não gosta muito de brincadeira. Então, é importante você ter essas informações para você se planejar, tá? Tá, você quer falar alguma coisa sobre o documento? Sim, é muito importante você conhecer a noiva. Isso que a Sabrina está falando é muito legal. E eu tenho uma experiência de um chá que eu fiz em 2016. Eu tratei tudo com a pastora da noiva, né? A pastora me procurou, ela que organizou, ela queria fazer... A noiva sabia, porém a pastora que ficou na organização. Nessa época que eu fazia, em 2016, eu ainda mandava as fotos da lingerie para elas escolherem. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu fazia na época. E ela escolheu, a pastora escolheu baby doll, escolheu camisola, escolheu um monte de coisa. Né? E o que aconteceu em 2016? Faltava 2 dias para o chá, eu estava com a lingerie toda comprada, tudo pronto. Ela falou que eu não levar produto, que a noiva não gostava. Não, foi um monte de restrição. E eu segui tudo direitinho, faltavam 2 dias, a pastora teve que viajar para outro estado e me passou o contato da noiva para terminar de acertar os detalhes do chá com a noiva. E ia ser num sábado, aí na quinta-feira à noite eu
liguei para a noiva para a gente terminar de acertar os últimos detalhes. E eu passei para ela alguns detalhes que a pastora tinha me passado. A escolha da lingerie, de não levar produto e tal. E ela disse que não queria nada daquilo. Por quê? Ela já era casada, ela só ia casar agora no religioso, e ela queria apimentar a relação. Ela não gostou da lingerie, ela queria uma lingerie mais sexy, ela queria produtos. Aí ela falou, Carla, se você quiser desistir, você pode desistir, mas eu não quero. Eu falei, não, eu vou. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí no sábado de manhã, era em outro município, era longe, sábado de manhã, eu fui numa loja de sex shop, comprei vários produtos, comprei outra lingerie, levei, o chá foi um sucesso, foi um dos chás de 2016 que eu mais vendi, e já voltei lá 2 vezes para fazer o chá da cunhada e da prima dela. Assim, às vezes a pessoa deixa na mão de outra que não tem noção do que está fazendo. Porque às vezes não é a vontade da noiva, a noiva quer soltar a franga. E tem alguém ali, uma autoridade espiritual, que diz, não pode, tal, e não tinha nada a ver. Foi uma coisa assim, muito surreal. Deu muito certo, mas podia ter dado muito errado. Então, o ideal é conhecer bem a noiva, conversar com a noiva, ver o que a noiva realmente quer. É isso aí. Pode virar. Sabrina, só um Oi. detalhe. Até porque é nada pior do que a noiva imaginar uma coisa e ser o oposto disso, né? Imagina. E às vezes... Isso é um fracasso total. Eu tenho um formulário que eu uso, foi até uma ideia, né, da Wendy, eu não sei se ela vai lembrar disso, de um dos vídeos dela, tem muitos anos já isso, que ela fala sobre você ter um papelzinho para a pessoa, no momento a sós, ou no evento, a pessoa escrever ali o nome do produto que você mostrou e que ela quer saber mais, porque às vezes é muito rápido, né? A pessoa acaba esquecendo aquele produto que ela viu e não leva. Então, eu fiz um formulário inspirado na dica da Wendy, onde eu coleto ali informações das convidadas, tá? E-mail, telefone, se é casada, data de relacionamento, tudo. E eu entrego no evento, elas preencherem e falam que é para participar do sorteio também e tal. E eu uso isso como ficha de cadastro também, porque eu vou mandar uma mensagem no aniversário dela, eu vou mandar um cupom de desconto em essa de relacionamento. Então, se alguém quiser, eu tenho o formulário, tá, gente? Modelo, se alguém quiser, é só me falar aí depois que eu mando o modelo para vocês. Nossa, é do meu primeiro cadastro de cliente, acho que é um dos meus primeiros vídeos e treinamentos aqui. Olha, a Daiane falou uma coisa super interessante, é isso mesmo, Daiane, é o feeling, né? Porque às vezes eu sou contratada, muitas vezes, para uma surpresa para a noiva, né? E aí a pessoa pode errar na mão, né? Então você tem que estar preparada para tudo a hora que você chegar no espaço e entender como aquela noiva funciona, né? Então, às vezes você vai preparada para uma coisa achando que a noiva é uau, você chega lá, a noiva é super tímida, então você tem que, né, saber virar o jogo. Por isso que é importante a gente estudar. Gente, aquele exemplo que eu dei quando eu entrei, logo no começo aí do nosso bate-papo, se eu não tivesse estudado, né, sempre com produto, eu fiz após lá na terapia, mas enfim, isso você tem que estudar sobre relacionamento, todos os treinamentos que a SOS dá, na Universidade da SOS tem maravilhosos treinamentos, né? Eu falava, meu marido falava assim, à noite, né, porque eu trabalhava em outra coisa, ele falava assim, com quem você está dormindo hoje? Porque eu estava sempre dormindo com alguém, com a Wendy, o Rodrigo, ou não sei o quê, eu estava sempre lá ouvindo para a gente estudar, né? Então é importante, porque imagina nesse evento que eu fui, só não era para falar sobre sexo anal, o resto eu ia falar sobre tudo. Se eu não tivesse perguntado, ia ser horrível. Eu cheguei lá, perguntei, e ela falou, não pode falar sobre nada. Eu não podia falar sobre masturbação, não podia falar sobre sexo oral, nada. E eu linko muito isso com os produtos, né? De uma forma bem leve, mas eu não podia falar. Se eu não tivesse um respaldo sobre relacionamento, né? Sobre casal, tal, eu ia começar a chorar no evento, né? Eu vou falar o quê, meu Deus? Tudo meu script foi por água abaixo, né? Então você tem que estar super preparada para plano B nos eventos, tá? Então, assim, noiva que a pessoa falou que é super tímida, chega lá, ela, uau, essa é a mais fácil, né? O problema é a noiva ser uau, a pessoa falar que a noiva é uau e ela é tímida, né? Então, você tem que saber conduzir, né? Esse dia que eu fiz com a pastora olhando para mim, assim, na minha frente, né? Foi um sucesso, foi legal, foi bacana,
eu vendi pra caramba, gente, eu vendi um monte de vibrador, um monte de coisa, porque era bem, bem dividido esse evento, tinha a parte da noiva eram todas, né, mais bagunceira, a parte do noivo, que eram as mais tímidas, mais, né, tal, e eu fiz 2 mesinhas, uma com produtos mais leves, vamos dizer assim, e o outro com aqueles produtos que eu achei que fosse meio que não tão propício para aquele momento. E deu super certo, né? Deu super certo. Então, vocês têm que estar ligadas sempre no público. Além das informações, estejam preparadas para plano B também, tá? Então, por isso que é importante estudar. Sorteio, olha só. Brinde é muito interessante você levar, tá? E teve uma época que eu falei assim, como que eu vou captar as informações das pessoas que estão no evento? Por quê? Quando você vai no evento, você vende. Das pessoas que você vende, você dá o seu cartão dentro da sacola, certo? Tá, mas, sei lá, de 15 pessoas, 5 podem comprar. E as 10 que estão lá, né? Então, é muito legal você fazer o sorteio. Por quê? Porque ninguém vai escrever um papel se não for para ganhar alguma coisa, gente. Brasileiro só faz alguma coisa se for para ganhar, né? Então, ou perder, tipo multa, né? Se você não usar o cinto de segurança, você vai levar uma multa. Então, a gente começou a usar o cinto de segurança, né? Não é pela segurança mesmo, né? E aí, faço umas papeletinhas, não sei se a Carla faz igual, Cá, umas papeletinhas, que tá escrito assim, nome, telefone, não pego mais e-mail, gente, porque eu cansei de não entender nada que está escrito no e-mail, então eu pego só o telefone, data de nascimento, porque eu também não pego data mais de noivado, de casamento, vai que eu mando alguma coisa, a pessoa separou, então para mim é data de nascimento, para dar um presentinho, quando ela faz aniversário, e a data do evento, né, para eu saber qual foi a data do evento. E ela vai anotar, e no final eu faço um sorteio, gente, sabe que eu sorteio e elas amam? Eu amo aquelas canetinhas Sex Gourmet, gente, faz um sucesso, super. Tá? Por que eu faço isso? É uma canetinha básica e ela é democrática. Se a avó da noiva ganhar, ela vai gostar da canetinha, pelo menos para colocar no sorvete, que é maravilhosa. Se a mãe da noiva ganhar, se qualquer pessoa ganhar aquela canetinha, ela vai gostar. Agora, o que eu estou fazendo também? Eu comprei bastante daquele anelzinho peniano, sabe? De borboletinha, aqueles de silicone. Aquele lá também está bem baratinho, e eu também dou, então eu faço para a pessoa escolher o que ela quer, o anel peniano ou a canetinha, porque aí fica democrático também. E esse papelzinho você vai usar para, a gente vai falar daqui a pouco, que é importante você ter o nome e telefone das pessoas que participaram daquele chá, tá? Tem mais aqui? Acho que aí, beleza, né? E brinde é sempre bom, né? Porque a gente faz qualquer brincadeira, ou então, às vezes a pessoa quer um desconto, você dá um sachê, né? Então, também é legal esse brinde. Pode passar, Wendy. A sugestão de produtos. Antes da sugestão de produtos, deixa eu falar uma coisa. O que você vai fazer? O que você vai fazer com aqueles nomezinhos que você captou no evento, tá? Que é o pós-evento, pós-venda, né? Você vai mandar uma mensagem para essas pessoas, falando se gostou, que está à disposição. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu faço um percentual, um desconto para a próxima compra que ela fizer comigo, para todo mundo que estava no evento, né? Em cima daquilo que elas me passaram, nome, telefone. Então, olha, você participou do evento tal, da noiva tal, então, né, faço um textinho, você ganhou 10% na próxima compra, 5% na próxima compra. Isso é legal, né? Algumas mensagens, se ficou alguma dúvida que está à disposição, enfim. Isso vai fazendo com que você estreite a relação e também, se fizer outro evento, com certeza ela vai lembrar de você, elas vão lembrar de vocês. Tem mais alguma dica aí, Cá, sobre o sorteio e o pós? Não, é isso, é isso. Esse formulário que eu falei, eu também uso para isso.
eu coloco um númerozinho lá na ponta e faço o sorteio no sorteador, online ali, rapidinho. Não tem que ficar tirando papelzinho, a gente faz. Aí elas vão lá, conferem se o número delas bateu lá no formulário. Pronto, eu recolho o formulário para fazer esse pós-venda, esse contato aí, pedir feedback. Eu já faço o papelzinho, porque já serve para tudo, né? Daiane, eu também dou um presentinho para a noiva, né? Eu costumo dar um presentinho para a noiva também, para ela ficar feliz. É bem simpático isso, né? A noiva ganhar um presente, elas adoram. Então, é uma coisa bem acolhedora, né? E a gente está falando muito de noiva, né? Mas você pode dar um presente, não é noiva, não é um chá de lingerie, não é um chá de noiva. Você pode dar um presente para a anfitriã também. Isso é muito legal, né? Cá nos seus eventos aí na igreja, você pode, né? Um presentinho para anfitriã, acho que é super simpático, tá? Até mesmo para contratante. Às vezes não é a noiva que me contratou, foi a madrinha, Aí eu dou um presentinho para elas, ficam todas felizes, querem organizar vários. Exatamente. E aí, como sugestão de produto, né? Eu levo todos que eu tenho, tá? Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai te chamar no canto e vai querer aquele produto mais picante que ela não quer mostrar para todo mundo, tá? Então, eu levo plug anal, sim, eu levo os vibradores que eu tenho, né, todos os produtos, excitante e tal, eu levo, tá? O que eu demonstro, tá? Dependendo do público. Coisas mais, assim, leves, vamos dizer assim, né? Então, uma vela que você pode usar para casal, coisas que você vai usar, né? Muito para casal, para um relacionamento, tal, né? Na hora de uma massagem. Então, a vela é super bacana. Lubrificante, todos, né? Porque a gente tem vários lubrificantes, o com gosto, aquele que esquenta, aquele que esfria. Então, isso já dá uma coisa muito confortável para o relacionamento, né? A gente está falando muito de relacionamento, então, traz um conforto, então aquilo já vai deixar elas bem aguçadas. Outra coisa, né, que agora, o The Secret, gente, o The Secret é, assim, totalmente coringa para mim, porque ele traz muito a autoestima da mulher, né? Aquele cheirinho gostoso no cabelo, no corpo inteiro, então isso também trabalha muito a autoestima da mulher que está falando, né? Então, eu acho que também é super democrático e vende bastante, elas adoram, né? Uma coisa que não carrega nas tintas, vamos dizer assim, né? Excitante e produtos para sexo oral, eu falo muito sobre novos estímulos junto com o casal. Então, você pode demonstrar um excitante, você pode demonstrar um gelzinho que só esquenta para sexo oral, mostrando novos estímulos, né? Isso é legal, né? Você vai demonstrar de uma forma mais leve, né? Cá, quais são os seus produtos aí que você gosta de levar? A vela, com certeza. A vela é coringa, né, Cá? Tem que ter. Eu acendo ela lá, né? Eu fico brincando com elas, porque como eu estou no chá evangélico, gente, por favor, aqui, ó, atenção. Aí entendo o que eu vou dizer. É uma brincadeira que eu faço. Eu falo, não é macumba não, hein, gente? Porque a gente fica brincando com... Não, vai acender a vela. Vou acender uma vela aqui para vocês. Então, assim, a gente tem essa brincadeira e elas brincam, sabe? Elas gostam de sentir a quentura da vela. E é coisa assim que elas nunca viram. Nossa, uma vela que esquenta. Algumas já experimentaram de outras marcas, mas não tão boa quanto a Sós. E quando você acende a vela, ela já odoriza o ambiente. Outra coisa também, né, gente, sempre tem que ter. Olha, porque massagem é conexão. Óleo. Né? Quem não gosta de uma massagem, né? O casal, uma conexão maravilhosa. Os sentidos também. Eu fiz uma palestra numa igreja tem uns meses, e a pastora ela ficou com um. E mês passado ela encomendou 3, um de cada, que ela gostou muito. E mais do que... o Mais Secret também, que é novidade, que eu trabalho muito. Né? E eu tenho o Boom também, que eu não tenho aqui agora. O Boom, eu consigo trabalhar ele quando eu sinto aquele público mais assanhado, que elas falam pra caramba, eu peço para a noiva escolher 3 meninas, eu falo, me escolhe aí 3 mais para frente, que topa tudo. Ela escolhe, eu peço para elas irem no banheiro experimentar o Boom. E elas voltam rindo, subindo na parede, gritando. Então, assim, chama a atenção das outras que também querem experimentar, e eu sempre vendo, nem tem aqui. Eu vendo tudo, ainda levo a minha amostra junto. E aí, pensando no autoestímulo, né, que a gente fala bastante, eu também não falo sobre masturbação nem no meu consultório e nem nos eventos, né? Sou cuidadosa com isso, porque eu sei que tem muito ainda, é pesado essa palavra.
mas, assim, para um autoestímulo que é difícil, você chegar para a pessoa e falar assim, olha, você vai se estimular, tal, tal, isso, né? Não aprendi isso, é complicado. Gente, os produtos da Demosex, qualquer um. É o creminho, o esfoliante, porque elas vão aprender a cuidar da saúde íntima, cuidar da saúde íntima, que é importante, né? Eu falo muito que, às vezes, ela tem que olhar, tem que pegar o espelhinho, porque uma feridinha, ele tá com uma textura diferente, elas não vão sentir muitas vezes, porque é silencioso, né? E aí, quando começa a sentir, o negócio já tomou conta, vai na ginecologista, meu Deus, o que aconteceu aqui? Então, é importante você pegar o espelho e olhar para a sua saúde, né? Então, vai fazer uma depilação, passar o creminho lá esqueci agora, que tem as pedrinhas, meu Deus do céu. Acabei de falar, esqueci. O esfoliante, passar o hidratante, ela vai começar a passar a mão naquela região. Gente, existem muitas mulheres com muito amor de passar a mão só na vulva. Então, aquilo para ela não é uma coisa... A gente vai falar muito da saúde, que é importante deixar aquela região hidratada, né? O lubrificante hidratante que eu amo, gente, eu vendo muito aquele, por quê? Porque é um lubrificante hidratante para mulheres que estão na menopausa, então usar aquilo vai ser muito legal para elas. A água termal, então assim, você vai começar a introduzir esse produto para ela começar a ter uma intimidade com a área íntima dela. Então eu falo, gente, quem conhece mais a nossa vulva? Nossa ginecologista e nosso depilador, a gente tem que conhecer também. Então, esses produtos são bem legais, né? Além do cheiro, da apresentação maravilhosa, são legais para esse início de estimulação, né? Da mulher. É muito legal. Acho que, como produto, esses são os maravilhosos. E vibrador, né? Sim, levamos vibrador. Eu vendo bastante o Yellow como um vibrador para casal. Aquele vibra pequenininho, que eu acho legal, que não assusta ninguém, é pequeno. Então, você vai explicar para fazer uma massagem no corpo, tanto dela como dele, né? Então, esses vibradores mais levinhos, eu acho que são super legais, né? E falar que o vibrador é terapêutico, a gente já fez aqui um bate-papo sobre a terapia do vibrador. Então, nesse contexto, cabe qualquer vibrador, né? Porque o vibrador vibra, você vai usar onde você quiser. Então, para Eu uma falo um massagem... pouquinho da história do vibrador, para elas entenderem que não era isto, né? E elas, o que assusta mesmo, Sabina, eu acredito que seja aquela imagem fálica, né? Sim. Quando sai daquilo ali, ele se torna massageador. É muito mais fácil. Exatamente. Agora, se eu pegar um fálico ali, acaba assustando um pouquinho, porque, né, traz uma coisa não muito positiva. Agora, quando você traz um massageador, eu acho que fica bem mais tranquilo de você lidar com isso. Eu estou usando bastante eu sempre confundo os dois, Dengo e Xodó. É o Dengo, que é a varinha mágica, muito fofinha, né? Que para massagem, isso também traz um conforto, né? Então, ele tem um formato, né? Que é a varinha mágica, e ele é muito bonitinho, as cores e tal. Então, isso vem dando bastante retorno nessa questão da massagem, de usar para isso, de usar para fazer um estímulo e tal, porque sai um pouco exatamente o que você falou, né? Do formato fálico. Eu sempre tenho um tênis que eu levo rosa, grandão, eu falo, gente, vibrador não é isso, né? Então, é importante. Então, os vibradores vocês podem usar e abusar, né? Dando a informação correta, que vai ser super sucesso. Eu tenho um também, né, mais fálico, que eu uso para apresentar, por exemplo, o juiz, né? Que eu qual é o nome agora do novo? Amigo? Não, eu tenho chamego, eu vendo muito outro. Esqueci o nome. Sei. Isso. E eu levo. Aí, às vezes, elas querem pegar aquele fálico. Depende muito do público que está ali. Tem umas que são mais para frente, que é pegar naquele. Tem outras que não querem chegar perto, por isso que os mais fofinhos são ideais para isso. É isso aí. Eu acho que... O Andy, tem mais alguma coisa depois disso? Acho que a gente falou tudo, né? O pós-evento, né, que a gente comentou, que é o mandar as mensagens, colher feedback, ver se gostou, com aquele sorteio que você fez, que você colheu as informações. Isso é importante, gente, para qualquer evento, tá? E sempre se colocar à disposição para outros produtos, né? Ter aquela
aquele registro do que elas compraram, né, para ver, olha, já acabou, você não quer ver qual é o direcionamento dela, tem umas que gostam mais de vela, de coisas, a outra gosta mais de excitante e tal, aí você vai saber exatamente qual é o seu público e poder indicar coisas aí, depois de um certo tempo, para os seus clientes. Acho que é isso. Muito bom, meninas! Gente, uma aula de prática aqui, né? Vocês viram que não foi conteúdinho pronto, não. É aula de prática, de vida real, né? Inclusive, é isso que eu amo na Academia de Vendas, é a gente trazer a realidade. Sabrina, Carla, vocês arrasaram. Aprendi muito com vocês. Tenho certeza que eu saio daqui hoje com mais conteúdo, com mais coisa para poder compartilhar. Eu quero também dar parabéns para todo mundo que ficou aqui até agora, né? Porque, ó, quase 10 horas da noite está aqui. E antes da gente ir para os finalmente, eu queria... O Luiz Carlos está com a mão levantada. Você tem alguma pergunta, Luiz Carlos? Eu não sei se é o Luiz Carlos que também está ali, ou se é outra pessoa, que a gente entra no nome um do outro. Mas acho que o Luiz Carlos até saiu dali agora. Olha que legal que a Amanda disse, gente. Isso aí é bem legal. Desculpa, Wendy, mas acho importante a gente falar. Olha só, eu tenho um sugador e esses dias estava com uma cólica. Passei um óleo tântrico, deve ser óleo tântrico, né, que você passou, e passei ele na área massageando. Foi maravilhoso, aliviou muito, um ótimo ponto para apresentar aos clientes. Que legal, gostei da sua dica, Amanda, vou levar. Maravilhoso, né? Por isso que eu falo, é legal essa coisa essa troca é muito legal. Exatamente. Isso faz total diferença. Gente, bora para os finalmente. Então, parabéns para todo mundo que está aqui. Lembrando que quem se capacita vende 40% mais. O negócio cresce 40% mais. Então, bora continuar se capacitando. Toda segunda-feira a gente tem Academia de Vendas. Carla, pode abrir o microfone, pode falar. Rapidinho, posso vender meu peixe rapidinho? Pode. Gente, eu tenho um curso de chá de lingerie, né? E como eu sou cristão, meu curso ele é totalmente voltado para uma noiva cristã, mas ele pode ser adaptado para outras noivas, tá? O curso tem 10 módulos, ele tem 4 e-books de bônus, ele tem a mentoria ao vivo comigo por 3 meses, ele é um curso super completo, super acessível. Eu estou terminando de montar a minha masterclass, onde eu ensino você a montar a sua mentoria para a noiva evangélica. Oi, Ana, depois eu te falo, me chama lá no direct. Me chama lá, gente, depois no Instagram. Não vou prender muitas meninas aqui não, porque já está bem tarde. E só um detalhe, gente, as meninas da equipe aqui que me conhecem, ou de outra equipe, sabe que eu ajudo, sabe, sem interesse. Eu não vou comprar o curso agora, não tem problema. Me chama, me pede dica, eu vou ajudar se eu puder, eu vou orientar se eu puder. Eu penso o seguinte, alguns meninos aqui já me conhecem. Eu não vou deixar de te ajudar porque você não vai comprar meu curso, porque o curso passa e eu deixei de ajudar uma pessoa. Então, precisando, pode chamar que eu vou ajudar de coração, tá bom? Obrigada. Maravilhosa, Andy. Carla, maravilhosa. E hoje a gente já teve um pouquinho aqui do conteúdo da Carla. Então, ficou interessado, chama lá no direct. Eu só vou contar que a gente está conversando. Acho que Carla veio para a Universidade a sós, hein? Estamos de paquera. Vamos lá, vamos lembrar o que está rolando. Bônus adesão triplicado. Indicou alguém, a pessoa ativou, você ganha 3 vezes, né, mais. Então, 30% da ativação da pessoa. 150 kit início, você vai ganhar R$45 de crédito para fazer pedido no site. R$180 ali o kit, você vai ganhar R$54 para fazer pedido no site. 10 pessoas até o fim do mês, quinhentinho para você passar o Natal, hein? Quentinho na mão da consultora que vira 1.000. Assim é lindo, assim é lindo. Você não tá afim, não quer um vibrador dos sonhos? Indica o pessoal, faz ativar que você leva seu vibrador esse mês, hein? O CD de Indaiatuba tá ativo, então, gente, acabou o atraso do pedido, viu? Passamos por esse perrengue, mas já passou, já ficou para trás. Sucesso que tá tudo normalizado. Quem fez pedido em novembro na Black Consultor tem 10% de desconto agora em dezembro. Sucesso, a sós é mãezona. E mais, hein? Você que está aqui, não ativou seu cadastro ainda, ou você cadastrou alguém que não ativou seu cadastro na oportunidade de ouro, fala para a pessoa ativar com vale compra de R$150. Ativa você com vale compra de R$150 e ganha 180. Pagou 150, ganha
180, sabe o que é isso? É 20% mais. 20% a mais, gente. Olha isso, presentão de Natal para você. Então, bora ativar o seu cadastro. Muito obrigada para você que ficou aqui até agora. Estou encerrando a gravação. Amanhã já vai estar lá no